Fala pessoal, tudo bem com vocês? André Camargo na área e hoje vamos falar sobre uma lente um tanto quanto peculiar, a lente Fisheye Rage Spray 7.5mm f2.8. Comprei essa lente aí já tem um tempinho, já saí com ela algumas vezes na rua para ver como é que ela se comporta no dia a dia e já tenho algumas opiniões formadas sobre ela e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos nessa? Então pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco sobre as especificações físicas dessa lente, tá? Ela, comparando aqui com a minha lente antiga, ela é bem menor, tá? O bocal dela também é um pouco menor, mas isso não significa que a abertura dela seja menor, tá? Inclusive, se não for o mesmo, é um pouquinho mais aberta, tá? Mas isso não vem ao caso. Essa aqui é uma lente Fisheye 7.5mm com abertura f2.8 e ela vai fechada até f22, tá? Ela tem a distância mínima de foco de 12 centímetros e vai até 1 metro, depois do 1 metro é infinito, tá? O foco dela é um pouco chatinho, vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas ela tem uma construção de metal que parece ser extremamente robusta, que vai aguentar bastante impacto, diferente aqui já dessas lentes da Rokinon, tá? E diferente da Rokinon também, né, já aproveitando que ela tá na minha mão, o foco da Rokinon é de borracha e essa aqui não tem um foco de borracha, ela é toda de metal, assim como, né, o anel de abertura, tá? Uma coisa bem legal sobre esse anel de abertura é que ele não tem aqueles cliquezinhos, tá? Ele vai suavão quando você vai mexendo. Isso é legal porque você consegue pegar aberturas intermediárias, né, vamos dizer assim. Então eu não preciso ficar fechado essa aí, por exemplo, aqui de 2.8 para 4, né? Eu posso colocar aí o meio mais ou menos entre 2.8 e 4. E isso é bem legal a acertar a exposição, tá? E também é bem legal para quando você está filmando e for trocar de abertura, não ter aqueles tec no meio do vídeo, tá? Então essa aqui é a lente Rage Spray f2.8 7.5mm, baguncei todas as configurações, mas é isso aí, essa é a lente que a gente vai estar usando, tá? Eu vou botar aqui agora ela na câmera e vocês vão ver como é que ela funciona, como é que ela abre e tudo mais, e a gente conversa um pouco sobre esse esquema do foco e sobre o que eu continuei achando, e aí a gente vai comparando com a outra lente desse meu tempo, né? Porque são as duas que eu tenho aqui, e é isso aí, daí bora, o rolê tá massa. Então é isso pessoal, botei aqui a lente pra vocês e de cara já dá pra ver que ela abre bastante, tá? Só pra vocês terem uma noção, eu tô aqui a mais ou menos 1 palmo de distância da lente, tá? E eu consigo aqui, ó, abrir todo o meu braço e a lente já consegue pegar tudo e mais um pouco além desse espaço do meu braço, tá? Então é uma abertura assim absurda. Isso vai ser ótimo para quem tá querendo gravar vlog, que você simplesmente chega aqui, bota a câmera e pode apontar sem medo de cortar o rosto, de cortar alguma coisa que não pega, né? Gravar ali o fundo todo de uma forma que não perca nada. E claro, né, pra gente que grava skate, isso aqui ó, é perfeito, né? Abre tudo, dá aquele look de fisheye pro skatista, né? E consegue gravar aí em lugares apertados e tudo mais, fazer aquela distorçãozinha marota para quem gosta de fazer skate, tá? E uma coisa interessante aqui nessa lente é que a distância mínima de foco dela é bem curta, né? Ele por volta de 10 centímetros. Então, essa distância focal mínima combinada com o fato dela estar em 2.8, como é esse exemplo aqui agora, a gente consegue fazer um fundo desfocado que para a lente fisheye é um desfocado bastante absurdo, né? E isso aí eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu tô aqui com o manipulador de referência do lado, então eu vou estar olhando pro lado para ver se eu fico em foco, tá? Mas eu vou baixar aqui, ó, para a distância focal mínima dela, né? Então olha só, eu tô aqui a mais ou menos nem 2 dedos direito da câmera, tá? E vocês conseguem ver meu olho focado e aqui no fundo, ó, ele já começa a dar aquela leve embaçada, né? Então isso aí é muito doido, né? Isso aí pode criar aí alguns efeitos para vocês que querem tentar explorar aí de alguma forma criativa, né? E isso aí vai me trazer um detalhe que não me agradou, tá? Esse aqui foi um exemplo bem exagerado com ela mais aberta em 2.8, mas eu fui tendo problemas aí com cravar o foco em outras aberturas, né? Mesmo com aberturas fechadas como f8, f11, né? Essa lente aqui exigiu que eu cravasse o foco, né? Então isso aí é meio bizarro, porque com a outra lente fisheye que eu tinha, eu bastava botar ali, né, f8, tacar o foco no infinito e pegava tudo em foco. E já com essa lente aqui não, né? Se eu boto no infinito,
ela já não pega tudo mesmo estando em outras aberturas. Então eu até mostrar aí um teste que eu fiz com ela na rua quando eu estava gravando ontem, e vocês conseguem reparar que eu estava em f11 e ainda assim com foco ali em certas distâncias ele não pegava, né, cravado. Testinho aqui em 30 centímetros, testando aqui agora 50 centímetros, testando. E agora fazer o teste de 20 centímetros. Testando. Qualquer jeito eu acho que vai dar meio metro. E isso aí, né, tipo, pode ser um pouco incômodo, tá? Não significa que tá totalmente desfocado, tá? Você consegue ver a pessoa, mas fica aquele embaçadinho ali, fica, né, não cravou. E isso aí para fisheye realmente me incomodou. Claro, né, a gente tá pagando um pouco nessa lente, não tem como esperar que ela seja perfeita, né? E esse detalhe aí realmente foi frustrante e eu quis trazer aqui para vocês. Então só para vocês terem aqui como base de comparação, botei aqui minha lente fisheye antiga na câmera, né? Deixei a câmera na mesma posição e aí provavelmente deve estar cortando um pouco mais nos cantos, né? Como a lente é um pouco maior do que a outra, né? Acaba que o final da lente fica um pouco mais próximo de mim, tá? Mas só para vocês terem uma noção de como basicamente tudo está mais em foco do que com a outra lente, tá? Por mais que essa aqui seja uma lente 3.5, dá pra gente perceber aí que ela fica muito mais focada, né, no geral. E isso aqui era muito legal, né? Eu não precisava me preocupar com foco na hora de gravar no esquema de vlog, porque simplesmente eu mirava para mim e estava tudo em foco. Diferente da outra, que eu preciso agora ter que me preocupar aí de estar gravando o foco. E aí na situação aí do dia a dia que eu não tiver um monitor ali me mostrando, vai correr muito risco de eu perder o foco. Então, cara, você que está assistindo o vídeo aí, já vai se acostumando, não vai ligando, porque até eu pegar o macete ali do ponto certinho, que sempre vai estar em foco, né, na distância do meu braço e tudo mais, vai levar um tempinho aí e não tem muito o que fazer, né? Então eu espero que essa imagem aqui do meu rolê antigo tenha dado para comparar aí legal com o meu novo rolê, né? A lente nova aí, vocês terem essa ideia. Meio chato, né, esse rolê aí do foco que não fica cravando o tempo todo, mas assim, né, a gente não pode esperar uma lente perfeita por 88 dólares. E assim, né, a gente vai buscar aí algumas soluções para estar contornando esse problema, tá? E de cara, assim, eu já vi que a melhor condição de estar utilizando ela é obviamente de dia, que você tem mais luz e consegue fechar a abertura dessa lente, né? Trabalhando ali com f8, f11, você já consegue aí controlar um pouco mais esse foco. E uma parada que eu reparei, que é bizarro, né, é que o ponto de foco que mais cai bem nessa lente, né? Ponto de foco não, né? Mas a distância de foco que mais cai bem nela é ali no meio metro, né? O 0.5. Normalmente, quando eu tenho deixado nessa distância de foco, tem focado bem ali as coisas que eu gravo, principalmente de skate, né? E quando eu vou estar aqui, ó, com o braço todo esticado, fazendo um vloguinho, né? Não que eu tenha meio metro de braço, será que não sei, velho. Véi, não importa se meu braço tem meio metro não. O fato é, meio metro é ali a distância que eu tenho conseguido focar legal as coisas, tá? Tanto para fazer vlog, quanto para gravar a galera de skate. E aí eu vou mostrar aqui agora algumas imagens aí que eu fiz com essa lente, tá? Tanto imagens de vídeo, e aí vocês reparem que, né, dependendo ali da situação, o skatista vem desfocado e aí ele só fica em foco no pique e desfoca depois. O que algumas pessoas podem achar legal e outras não, né? E outra coisa é que nas fotos, cara, as fotos que eu tirei com ela ficou tudo zerado, mano, porque tu cravou ali. Você chegou pra tirar foto, viu onde vai tirar, acertou o foco, meu, já era. Fica tudo muito nítido, fica tudo muito bonito, tá? Eu acho que eu tô gostando até mais da nitidez, do contraste, desses detalhes assim de imagem dessa lente em comparação com a outra. E aí é isso, tá? Só pra gente finalizar aqui, eu quero dizer pra vocês que pelo preço que eu paguei nessa lente, aí 88 dólares, entre 400 e 500 reais, essa lente tá me entregando muito mais, né? Eu tô muito feliz aí. Tá, é óbvio, é meio chato esse rolê aí do foco, que agora eu tenho que ficar atento com isso e antes eu não precisava, mas mano, foi um preço barato, né? É uma lentezinha pequena, é uma lentezinha barata. Eu que tô ali o tempo todo gravando o povo andando de skate, que sempre tá muito próximo da cena, sempre correndo risco de tomar skateada na câmera, dessa de skate voar na lente, né? Então tá pagando um valor relativamente barato numa lente aí que tá entregando uma qualidade boa.
vai facilitar, né? Pô, imagina, bota uma lente aí de 3, 4 mil reais, né? E aí toma uma pancada e quebra, pô, não é legal, né? Tomar uma pancada de 400 também não é legal, mas é um pouco menos sofrido, né? Então assim, eu acho que vale a pena aí trocar esse foco perfeito para ter uma lente aí que sim entrega uma qualidade boa e que custou mais barato, tá? Então pessoal, só lembrando aqui vocês que eu sou o André Camargo, eu sou videomaker de skate, eu faço vídeos de skate, né? A ideia do canal é essa, e normalmente lentes fisheyes quem utiliza, em sua grande maioria, são skatistas. E se você é um desses skatistas, meu, se inscreve no canal, eu tenho postado aí muito conteúdo falando sobre dicas de como filmar, dicas de como fotografar, mostrando aí bastidores dos rolês e, velho, conteúdo novo toda semana, pelo menos 2 vezes. Então, meu, já se inscreve no canal, já deixa aquele likezão pesado para fortalecer a cena aí do skate do Brasil, velho. Do Brasil, né? Não ia falar de Brasil, mas do Brasil inteiro, mano. Vamos fortalecer, vamos se unir. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Valeu!